Vanessa Vieira e hoje eu vim responder a tag Lula Leitor, que foi criada pelo Livrada. Foi criada uma tag pra gente indicar 10 livros pro Lula ler enquanto ele estiver na prisão. E eu vou indicar esses 10 livros agora pra vocês. Já vou deixando claro que eu não vou mostrar os livros, porque desde que eu me mudei, de Recife, a maioria dos meus livros não estão comigo. Então eu vou ter que botar a imagem desses livros aqui, ok? Pra começar, um livro que eu acho que seria maravilhoso o Lula ler na prisão, e é super curtinho, em 1 hora ele senta e lê rapidinho, é o Sejamos Todos Feministas, da Chimamanda Ngozi Adichie. É um livro maravilhoso que todas as pessoas deveriam ler. Então, o Lula, um cara que trabalha, que mexe com política, precisava ler um livro desse porque a gente precisa de uma situação de igualdade. Segundo, mais uma obra feminista é a HQ Persépolis, da Marjane Satrapi. Parece um livro grande, mas é um HQ, então é uma HQ super rápida de ler e que vai tratar da história dessa menina, que vê as mudanças acontecendo no Irã durante vários anos e, enfim, vai mostrar a história dela. É uma história muito interessante, eu já fiz vídeos sobre essa HQ, vou deixar o link aqui em cima. Se você não leu, inclusive, vale a pena. Eu acho que pro Lula seria interessantíssimo. Traz questões muito pertinentes e que eu acho que seria legal para o Lula. Terceiro, seguindo a linha feminista, que eu acho que todo político, tinha que começar a ler obras feministas, eu escolhi um livro da Virginia Woolf, que é o Profissões para Mulheres e Outros Artigos Feministas. Tem artigos interessantíssimos nesse livro. É um livro curtinho, num instante dá pra ler e vai dar uma perspectiva sobre o universo feminino. O quarto é o Alucinadamente Feliz, da Jane Lawson. Eu acho que seria interessante pro Lula ler porque ia dar uma perspectiva pra ele, que tá preso. Ele ia ver a história da Jane Lawson e ia perceber que a gente pode ser feliz nas situações mais complicadas. Quinto livro, na verdade é um HQ, é O Muro, da Céline Freport. Eu também já fiz vídeos sobre essa HQ. E é mais uma HQ que vai mostrar a situação difícil de uma jovem. E eu acho que é importante pro Lula porque ele vai mostrar uma época interessante do mundo. É sempre interessante a gente ter a perspectiva de outros países, de outras realidades. Então, acho que vale a pena. Sexto é o Holy Call, do David Duchovny. É um livrinho curto, que eu já falei aqui, inclusive. Ele é engraçado, mas fala de um assunto sério, inclusive para pessoas vegetarianas. Ele é um livro interessante. Ele vai dar uma perspectiva sobre o universo dos animais, de uma vaca, mais precisamente. E a gente tem um problema seríssimo de pecuária aqui no nosso país, então eu acho que seria interessante para o Lula pensar um pouco melhor sobre a pecuária do nosso país de uma maneira divertida, com um livrinho agradável, rapidinho. Sétimo, Aos 7 e aos 40, do João Anzanello Carrascosa. Não é meu livro favorito do autor, eu ainda gosto mais do Caderno de um Ausente, mas eu acho que pro Lula, Aos 7 e aos 40 é mais interessante nesse momento. Ele vai dar a perspectiva do personagem, principal, do personagem que escreve esse livro, aos 7 anos e aos 40 anos, então eu acho que é interessante também para essa questão, de perspectiva. Então, pro Lula ler essa história e pensar assim, nossa, daqui a alguns anos pode estar tudo diferente. Então, eu acho interessante. Além de ser um livro maravilhoso, uma história maravilhosa que vai poder fazer o Lula sair um pouco, lá de Curitiba e ir pra vida desse personagem em São Paulo. Então, acho que vale muito a pena. E é um livrinho rápido, num instante dá pra ler. Oitavo, O Planeta dos Macacos, do Pierre Boulet. É uma obra clássica, rápida, que vai, falar da humanidade a partir de uma perspectiva diferente. É um livro de ficção científica, mas que tem muito a ver com o que a gente vive e com a forma como a gente trata os animais, o outro, e como a gente trata a nossa sociedade, como a gente também, como ser humano, é destrutivo. Enfim, é um livro interessantíssimo e que pro Lula, mais uma vez, sendo um político, vai trazer uma nova forma,
de analisar a nossa sociedade, de ver como a gente é capaz de fazer coisas horríveis e que a gente tem que reavaliar a forma como a gente age, né? Com todos, na verdade, ao nosso redor. Nono, A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Talvez o Lula já tenha lido, é um livro clássico, todo mundo devia ler esse livro na vida. E é muito rapidinho, dá pra ler em uma sentada, mas eu acho que valia mais a pena, inclusive, ler demorando mais um pouco para você pensar naquelas questões que aqueles animais colocam. É muito interessante para falar sobre uma questão que minha mãe diz que eu gosto muito de falar, que é a questão do oprimido que vira opressor. E eu acho que depois de tudo que aconteceu na política do país, tudo que aconteceu com o PT, né, o Partido dos Trabalhadores, eu acho que é um livro interessante para dar uma perspectiva. Tô falando muito essa palavra, mas é verdade. Para o Lula, entendeu? Talvez com a Revolução dos Bichos seja interessante, sabe? Para pensar assim nos erros que foram cometidos exatamente saindo desse tipo de pensamento, sabe? Por último, As Intermitências da Morte, do José Saramago. É um livro muito curtinho, muito interessante. Uma das leituras inesquecíveis que eu fiz na minha vida. O livro propõe a seguinte situação: e se a morte, que é tão odiada pela humanidade, resolvesse interromper as suas atividades? O que aconteceria no mundo se as pessoas parassem de morrer? Então, o livro faz essa proposta e, a partir daí, ele questiona a morte dentro da sociedade. É um livro para questionar não só a morte, mas para questionar a sociedade. Eu acho que seria uma leitura bem interessante para o Lula, ia fazer ele pensar em umas coisas interessantes. É isso, essas são as minhas 10 indicações para o Lula ler lá na prisão. Comenta aí embaixo quais seriam as suas indicações. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal e me seguir nas redes sociais. Tchau!